Notícias. Economia. Saúde. Variedades. Mundo do trabalho. Giro sindical. Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini, o nosso Contraficast desta sexta-feira com os fatos da semana, aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira, com os fatos da semana, claro, e está no ar. E a gente começa justamente fazendo uma retrospectiva desses últimos dias, dessa última semana, que antecede as eleições 2022, o segundo turno das eleições 2022, considerada uma das mais importantes e decisivas da história. Se de um lado a gente tem, né, uma disputa muito polarizada, se de um lado a gente tem uma proposta, a gente tem uma coalizão, na verdade, de diversas frentes que defendem a democracia, de um outro lado a gente tem a representação do autoritarismo. Por isso, os próximos 4 anos do Brasil serão decididos neste dia 30, segundo turno das eleições. Além disso, também em 12 estados serão decididos os novos governadores, onde haverá segundo turno nesses estados para governador. Enfim, é a eleição, como se diz já no movimento sindical, a eleição das nossas vidas. Vamos começar fazendo aqui uma retrospectiva do que aconteceu no movimento bancário, na categoria bancária. A gente começa falando justamente sobre um assunto que tem muito a ver com as eleições, que foi a declaração de Fausto Ribeiro, que é presidente do Banco do Brasil, contradizendo falas de Bolsonaro e de Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre venda do Banco do Brasil, sobre a privatização do Banco do Brasil. A revista Veja, por exemplo, divulgou uma entrevista recentemente, na qual o Bolsonaro reafirma que as privatizações vão ser potencializadas em um eventual segundo mandato. Os trabalhadores do Banco do Brasil, os empregados do Banco do Brasil, questionam o porquê de Fausto Ribeiro, presidente do banco, ter vindo nas redes sociais e nos canais de comunicação do banco para desmentir os planos de privatização que são contundentes de Bolsonaro. Nas edições anteriores do nosso Contraficast, a gente já falou também sobre o assédio eleitoral. Até esta quinta-feira já eram mais de 1.660 casos de assédio eleitoral praticado por patrões que coagem seus trabalhadores a votar em determinado candidato. Maioria, obviamente, forçando os trabalhadores a votar no candidato Jair Bolsonaro. Isso preocupa o movimento sindical. O movimento sindical internacional, inclusive, está em alerta por causa do aumento desses casos de assédio eleitoral. Enviou uma delegação com mais de 30 representantes da Union Global Union, da Progressive International e da CSA, Central Sindical das Américas, para acompanhar as eleições para a presidência da República no país. O aumento de casos foi de 670% em relação a 2018. A gente tem 1.660 denúncias hoje. Em 2018 foram 212. E coagir, ameaçar ou prometer benefícios para que os empregados votem em determinado candidato é assédio eleitoral e essa prática se configura como crime no país. A gente vai ouvir Rita Berloffa, que esteve numa reunião na Central Única dos Trabalhadores essa semana, na CUT, com a participação da Contraficute, obviamente, que ela falou sobre esse tema e também falou sobre as eleições no próximo domingo. Vamos ouvir. Porque isso demonstra a importância dessas eleições, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é a defesa da nossa democracia. A democracia está em risco. Então, com a vinda desses observadores, dessa delegação internacional, eles vêm aqui justamente para tentar assegurar que as eleições ocorram num ambiente pacífico e, acima de tudo, com respeito aos princípios democráticos. E, se houver algum problema durante o processo eleitoral, isso será feita uma denúncia em nível mundial. Agora a gente fala sobre um outro caso de assédio, é o caso do escândalo de assédio sexual na Caixa. Um relatório secreto foi vazado para a imprensa essa semana. O Jornal Nacional da Rede Globo, inclusive, divulgou esse relatório que aponta uma prática reiterada, falando obviamente de assédio sexual, de uma prática reiterada de assédio, se utilizando do assédio físico, gestual e verbal. A Corregedoria da Caixa Econômica Federal afirmou que os relatos envolvidos no caso expõem uma gestão que é pautada na cultura do medo, da violência e na obrigação de permissão do assédio por parte dos funcionários. E isso acontece na mesma semana em que o presidente Jair Bolsonaro
acaba defendendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmando que pela sua apuração, digamos, né, pelos relatórios, pelos depoimentos que ele viu e leu, não há nenhum depoimento contundente sobre assédio sexual na Caixa, diminuindo, na verdade, a gravidade dos fatos acontecidos na Caixa, que inclusive resultaram no afastamento, na queda do presidente Pedro Guimarães. A gente vai ouvir o presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao portal Metrópolis falando sobre isso. Não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher. Vi depoimento de mulheres que sugeriam, né, que isso poderia ter acontecido. Está sendo investigado também. Agora, notícias do Santander. O Santander fechou 307 agências e 104 postos de atendimento bancários em apenas um ano. A holding encerrou o terceiro trimestre deste ano com 51.214 empregados. Foram abertas 1.609 vagas em um ano, mas no trimestre, no entanto, foram fechados 835 postos de trabalho. Rita Berloffa, que é secretária de Relações Internacionais da Contraficute, ela diz que há pontos de alerta nesse resultado, como a redução do lucro do Santander e o fechamento de agências e postos de atendimento. Ela diz que apesar do número positivo de contratações, é preciso avaliar, à luz dos fatos, porque a empresa vem intensificando, como a gente já tem dito aqui, inclusive, a terceirização desde 2020. E, segundo ela, estima-se que ao menos 9 mil bancários já foram transferidos para outras categorias, o que é assustador, porque o Santander pretende ser um banco sem bancários. E agora as notícias gerais, as notícias do Brasil e, obviamente, o assunto não pode ser outro a não ser eleições. A gente faz, inclusive, um retrato do Brasil, né? O portal da Contraficute noticiou essa semana o aumento de 10 milhões de pessoas que entraram em estado de miséria nos últimos 4 anos. Os dados são do Cadastro Único, do CAD Único, né, o Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal. Ao todo, hoje, são 49 milhões de brasileiros, 23% da população que não tem renda suficiente para sobreviver e precisam de um auxílio governamental. Em janeiro de 2019, quando teve início o governo de Bolsonaro, eram 39 milhões de pessoas na miséria, em situação de miséria. Portanto, esse número aumentou em 4 anos, em 10 milhões, hoje são 49 milhões. A semana na política, a semana começou com aquele fatídico episódio de Roberto Jefferson, ex-deputado, presidente de honra do PTB, apoiador de Jair Bolsonaro, atirando contra a Polícia Federal, que cumpria um mandado de prisão contra o ex-deputado, expedido pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. 2 policiais foram feridos. O fato chamou atenção para o número de armas que hoje estão circulando na sociedade, mais de 1 milhão, para o aumento também de autorizações para que os colecionadores, atiradores e caçadores tenham porte de arma. Um alerta para a sociedade. Ainda na semana que antecede as eleições, a gente fala sobre resultados eleitorais. O Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, mostra Lula na frente, com 53% dos votos válidos. A vantagem sobre Bolsonaro é de 6 pontos, que tem 47%. Em relação ao levantamento da semana anterior, Lula subiu 1 ponto e Bolsonaro caiu 1 ponto. E caiu como uma bomba uma declaração dada, um vídeo gravado pelo ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, em que ele vazou, na verdade, né, entre aspas, um plano de governo que desindexaria o salário mínimo da inflação. Hoje o salário mínimo é corrigido de acordo com a inflação do ano anterior. O que Paulo Guedes propõe fazer, ou o que ele sugere fazer, é um reajuste do salário mínimo baseado na projeção da inflação. Então, se a projeção no começo do ano é, por exemplo, de 0,5%, e no fim do ano a inflação é de 10%, o que acontece é que o trabalhador perde, né, no seu salário mínimo. É uma proposta de defasagem, de congelamento do salário mínimo que, inclusive, afetaria as aposentadorias também. A gente fala também sobre as eleições ainda, né? A questão na parte de serviços, digamos, é bom informar que mais de 260 cidades já garantiram passe livre para a votação no segundo turno neste domingo, dia 30 de outubro. Em todas as capitais, o transporte será gratuito. A gente encerra então essa edição do Contraficast, o nosso bate-papo de toda semana, né, nos fatos da semana, desejando a todos um fim de semana tranquilo, um fim de semana de consciência, e um dia 30, dia de segundo turno, também com consciência na hora do voto.
Votar, mais do que um dever, é um direito de todo cidadão fazer valer a sua escolha para o futuro que quer para o país e também para os governos estaduais, no caso dessas eleições, né? Agora onde haverá segundo turno em 12 capitais nesse dia 30 também. Decidir com consciência, decidir pensando no futuro. O TrafiCast então fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se fala na próxima sexta-feira. Até lá.